Começa agora o Gospel News. Hoje é quarta-feira, dia 17 de dezembro de 2025. E eu sou Karen Crisóstomo. Nós vamos juntos aqui pela Rede Gospel de televisão e também pelo YouTube, Rede Gospel TV Oficial, com as principais notícias do Brasil e do mundo. Vamos aos destaques de hoje. Presidente Lula fala sobre eleições e chama 2026 de ano da verdade durante reunião ministerial. Câmara aprova projeto de lei para cortar isenções tributárias e aumentar taxações das bets. E governo Lula espera arrecadar mais de 22 bilhões de reais. Macron diz que França vai se opor ao acordo comercial e Itália pede mais tempo para proteger agricultores locais. Atirador de Sydney é acusado de terrorismo. Chuvas em São Paulo e no Rio de Janeiro causam mortes e estragos. FIFA anuncia a premiação de 50 milhões de dólares para vencedor da Copa do Mundo de 2026. E os gols do vencedor da Copa Intercontinental da FIFA, o Paris Saint-Germain. Essas e outras notícias do Brasil e do mundo, agora no Gospel News. Boa noite. O presidente Lula reuniu os ministros do governo para a última reunião do ano. O petista falou sobre as recentes conversas que teve com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e também sobre as eleições do ano que vem. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e os integrantes do seu governo posaram nesta quarta-feira para uma foto de família. A imagem foi captada antes da última reunião ministerial de 2025 na Granja do Torto, em Brasília. O encontro incluiu também presidentes de instituições governamentais importantes. A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, compareceu em cadeira de rodas devido a uma recente leve fratura na coluna. Nesta quarta, o presidente confirmou que vai aceitar o afastamento dos ministros que quiserem disputar um cargo ou reeleição. No pleito de 2026, será escolhido o novo presidente da República, mas também governadores, senadores, deputados federais, estaduais e distritais. A Granja do Torto é uma residência oficial da Presidência da República em Brasília, usada como refúgio e local de eventos, com características de fazenda rural. A Câmara dos Deputados aprovou na madrugada de hoje um projeto de lei que corta isenções tributárias federais e aumenta a taxação das casas de apostas e também das fintechs. O governo espera arrecadar mais de 22 bilhões de reais para o orçamento do ano que vem. O projeto do deputado Aguinaldo Ribeiro determina que isenções tributárias só poderão ser prorrogadas por até 5 anos. O projeto também estabelece um limite para a concessão de incentivos ao estabelecer uma trava quando os benefícios tributários ultrapassarem a 2% do PIB. Segundo a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, o total de benefícios e incentivos tributários federal gira em torno de 612 bilhões de reais. O texto estabelece ainda que a concessão, ampliação ou prorrogação de incentivo tributário deverá conter estimativa do impacto orçamentário no primeiro ano de vigência e nos 2 anos seguintes, além de atender ao dispositivo na Lei de Diretrizes Orçamentárias. No caso das bets, o projeto determina um aumento progressivo da tributação das casas de apostas para financiar a Seguridade Social. O impacto orçamentário, segundo o relator, será de 850 milhões de reais no próximo ano. O projeto também estabelece o aumento das alíquotas de contribuição social sobre o lucro líquido para as fintechs. Pelo projeto, a alíquota, que hoje é de 9%, será de 12% até 31 de dezembro de 2027 e de 15% a partir de 1º de janeiro de 2028. O impacto, segundo o relator, é de mais de 1,5 bilhão de reais já no próximo ano. O presidente Lula pediu ao presidente da França, Emmanuel Macron, e também à primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, que avancem com um acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul. O petista espera a assinatura do documento no próximo sábado. O presidente Lula pediu que seu colega da França, Emmanuel Macron, e a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, votem a favor do acordo entre a União Europeia e o Mercosul, para permitir que o documento seja assinado na cúpula de chefes de Estado do Mercosul, em Foz do Iguaçu, no sábado. O presidente Macron da França está muito preocupado com os produtores rurais da França, sabe, que acha que vão perder competitividade na disputa com o Brasil,
não estão querendo fazer o acordo agora porque o povo está meio rebelde na França. Mesmo eu dizendo para ele que o Brasil não compete com os produtos agrícolas da França. Na verdade, são coisas diferentes, são qualidades diferentes, e nós estamos cedendo mais do que eles. E eu espero que o meu amigo Macron e a primeira-ministra Meloni da Itália, assumam a responsabilidade de, no sábado agora, eu estou indo para Foz do Iguaçu, fazer uma reunião da Unasul com a participação da União Europeia. Eu espero que eles tragam a boa notícia de que vão assinar o acordo e que não vão ter medo, de perder competitividade com o povo brasileiro. Macron enfrenta uma pressão crescente na França para adiar a assinatura do acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul, em meio a protestos agrícolas, resoluções parlamentares e pedidos de boicote de produtos sul-americanos. A Comissão Europeia fechou neste mês o acordo com o Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, que começou a ser negociado em 1999. A presidente da Comissão, braço executivo da União Europeia, Ursula von der Leyen, quer assinar o documento no próximo sábado, durante a reunião de cúpula do Mercosul na cidade de Foz do Iguaçu. Para isso, ela precisa da aprovação do Conselho Europeu, que representa os 27 países do bloco. Sob pressão de seu setor agrícola e em um contexto já tenso devido ao gerenciamento da dermatose nodular, uma doença bovina, a França tenta adiar para 2026 essa votação crucial. Na manhã de hoje, o presidente da França, Emmanuel Macron, disse que a França vai se opor ao acordo entre a União Europeia e o Mercosul. Já a Itália pediu mais tempo para proteger os agricultores locais. O presidente francês Emmanuel Macron sustentou nesta quarta-feira que a França vai se opor veementemente à possível adoção do acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul. A declaração ocorre no momento em que a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, pretende assinar o acordo no sábado em Foz do Iguaçu, no Paraná. Após 25 anos de negociações, para ser assinado, o acordo precisa primeiro da aprovação do Conselho Europeu, mas diversos países, incluindo França e Itália, acreditam ser prematuro se posicionar, já que as condições necessárias para proteger seus agricultores ainda não estão estabelecidas. O governo italiano é sempre stato chiaro nel dire que l'accordo dovrà essere positivo per O governo italiano sempre deixou claro que o acordo deve ser benéfico para todos os setores. É necessário responder às preocupações dos nossos agricultores. Nos últimos meses, temos trabalhado com a Comissão em particular através da introdução de um mecanismo de salvaguarda específico, um fundo de compensação adequado para ser utilizado, se necessário, e mais recentemente, um reforço substancial dos controles fitossanitários de entrada. Na última terça, o Parlamento Europeu aprovou uma série de medidas de proteção reforçada para os agricultores do bloco. O objetivo é limitar o impacto do acordo de livre comércio com os países do Mercosul. As medidas de salvaguarda, aprovadas por 431 votos a favor e 161 contra, pretendem criar um mecanismo para supervisionar o impacto do acordo em produtos sensíveis como carne bovina, aves e açúcar. Também abrem as portas para a aplicação de tarifas em caso de desestabilização do mercado. A União Europeia flexibilizou a proibição de venda de carros novos a gasolina e diesel a partir de 2035. A União Europeia flexibilizou a proibição de venda de carros novos a gasolina e diesel a partir de 2035, em uma tentativa de apoiar os fabricantes europeus em dificuldades. Após essa data, os fabricantes poderão continuar vendendo um número limitado de veículos novos com motor a combustão ou híbridos, desde que cumpram uma série de condições como compensar as emissões de CO2. Segundo o comissário Stéphane Séjourné, a União Europeia não está renunciando às suas ambições climáticas, mas adotando uma abordagem pragmática diante das dificuldades pelas quais passa a indústria automobilística. O objetivo continua o mesmo, mas as flexibilidades são pragmáticas, considerando a aceitação por parte dos consumidores e a dificuldade para os fabricantes de oferecerem veículos 100% elétricos até 2035. A Comissão Europeia optou por uma abordagem que é ao mesmo tempo pragmática e consistente com seus objetivos e ambições climáticas. A proibição era uma medida emblemática do Pacto Verde Europeu e foi adotada durante o primeiro mandato de Ursula von der Leyen como presidente da Comissão Europeia,
como parte do compromisso do bloco de alcançar a neutralidade em emissões de carbono até 2050. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou hoje que o país vai controlar territórios na Ucrânia. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou nesta quarta-feira que seu país alcançará, sem nenhuma dúvida, os seus objetivos na Ucrânia, o que inclui o controle dos territórios que reivindica como próprios. A declaração foi feita durante uma reunião com funcionários de alto escalão do Ministério da Defesa em Moscou. Os objetivos da operação militar especial serão certamente alcançados. Preferiríamos fazer isso e eliminar as causas profundas do conflito por meio da diplomacia. No entanto, se o lado oposto e seus patronos estrangeiros se recusarem a participar de negociações substanciais, a Rússia garantirá a libertação de suas terras históricas por meios militares. O posicionamento firme de Putin vem em meio a uma intensa atividade diplomática para tentar encerrar o conflito, com a Ucrânia vendo avanços nas questões das futuras garantias de segurança que solicita, por exemplo, mas exaltando diferenças importantes quanto aos territórios que teria de ceder à Rússia. A proposta inicial feita pela Casa Branca, redigida sem a participação dos aliados europeus de Kiev, indicada a retirada ucraniana de toda a região oriental de Donetsk e o reconhecimento por parte dos Estados Unidos das regiões de Donetsk, Crimeia e Luhansk como russas. O conteúdo atual do plano revisto continua impreciso. O Kremlin afirmou nesta quarta-feira que ainda aguardava informações de Washington sobre o resultado das recentes tratativas na Alemanha. Em Bruxelas, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou que o bloco deve tomar uma decisão sobre o financiamento à Ucrânia, em uma cúpula crítica nesta semana, com os líderes sob pressão para concordar com o plano de uso de ativos russos congelados. And there is no more important act of European defense than supporting Ukraine's defense. E não há ato de defesa europeia mais importante do que apoiar a defesa da Ucrânia. Os próximos dias serão uma etapa crucial para garantir isso. Cabe a nós escolher como financiar a luta da Ucrânia. Conhecemos a urgência, é aguda, todos a sentimos, todos a vemos. Porque ao mesmo tempo que as negociações de paz estão se intensificando, também se intensifica a barragem de ataques russos. Von der Leyen promove um plano para usar ativos congelados do Banco Central Russo, a fim de conceder a Kiev um empréstimo de 90 bilhões de euros, ao longo dos próximos 2 anos. Mas essa medida enfrenta forte oposição da Bélgica, que abriga a maior parte dos fundos. Bruxelas teme que o esquema possa expô-la a represálias da Rússia e insiste em garantias sólidas de outros países da União Europeia de que compartilharão quaisquer responsabilidades jurídicas e financeiras. Em teoria, os líderes do bloco poderiam ignorar as preocupações belgas e aprovar a iniciativa por maioria qualificada, mas essa é uma opção que poucos consideram provável por enquanto. Um plano alternativo, em que a própria União Europeia levantaria os recursos para emprestar à Ucrânia, parece inviável, pois requer a aprovação unânime dos 27 Estados-membros e a Hungria já descartou qualquer possibilidade de concordar com a iniciativa. E horas depois dessas declarações de Putin, o Parlamento Europeu proibiu a importação de gás russo para a União Europeia a partir de 2027. O Parlamento Europeu aprovou nesta quarta-feira o plano para eliminar gradualmente as importações de gás russo até o final de 2027. O objetivo da medida é privar Moscou dos recursos que utiliza para financiar a guerra na Ucrânia. Os eurodeputados aprovaram o texto por ampla maioria, embora ainda seja necessária uma votação final por maioria qualificada dos Estados-membros, o que deve ser uma mera formalidade. Autoridades explicaram que desde o início da guerra em larga escala, em fevereiro de 2022, a União Europeia pagou mais de 216 bilhões de euros por combustíveis fósseis russos. De acordo com a fonte, o bloco segue pagando à Rússia quase 40 milhões de euros por dia. O texto prevê uma proibição gradual da compra de gás russo. No caso de contratos de longo prazo, os mais sensíveis, que por vezes se estendem por décadas, a medida será aplicada no mais tardar em 1º de novembro de 2027. As empresas que contornarem a proibição poderão ser sancionadas. Contudo, o acordo não inclui uma proibição total de compras de petróleo e combustível nuclear russos, que vários países europeus ainda utilizam. E o desemprego nos Estados Unidos subiu para 4,6% no mês passado. O mercado de trabalho nos Estados Unidos apresentou novos sinais de enfraquecimento em novembro.
Dados divulgados pelo Departamento do Trabalho apontam que a taxa de desemprego subiu para 4,6%, o nível mais elevado em 4 anos. Ainda assim, a criação de empregos no último mês superou as expectativas do mercado, com 64 mil novos postos de trabalho. Segundo uma pesquisa do MarketWatch, analistas previam a criação de 45 mil novos empregos e uma taxa de desemprego de 4,5%. Segundo o departamento, os setores de saúde e construção foram os com mais geração de empregos, enquanto o governo federal continuou perdendo postos de trabalho. Como sinal da desaceleração do mercado de trabalho, o número de pessoas desempregadas há menos de 5 semanas aumentou em 316 mil em comparação com setembro. Da mesma forma, há 909 mil trabalhadores de meio período a mais buscando emprego em tempo integral, em comparação com setembro. Os dados do emprego são baseados em 2 pesquisas separadas, divulgadas simultaneamente, uma com empregadores e outra com domicílios. Os números de novembro foram divulgados com atraso devido à paralisação orçamentária do governo de 43 dias, entre outubro e novembro, que interrompeu a coleta de dados. O Departamento do Trabalho decidiu não divulgar os dados de desemprego e criação de empregos de outubro devido à paralisação, já que seus agentes não conseguiram realizar as pesquisas necessárias. O aumento do desemprego ameaça forçar o Fed a cortar ainda mais as taxas de juros para estimular a economia, apesar das preocupações de alguns governadores com a alta inflação, que permanece longe da meta anual de 2%. Embora as tarifas de Donald Trump não tenham levado a um aumento generalizado dos preços, as empresas afirmam que os custos operacionais dispararam, alimentando ainda mais a incerteza sobre a inflação. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que a Venezuela está completamente cercada pela maior armada já reunida na história da América do Sul. Daqui a pouco, às 11 horas da noite, pelo horário de Brasília, o republicano vai fazer um pronunciamento oficial ao mundo. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou um bloqueio naval dos navios petroleiros sancionados que saiam ou se dirijam à Venezuela, em uma nova escalada da sua campanha de pressão sobre Caracas. Em uma postagem na plataforma Truth Social, o republicano afirmou ter ordenado um bloqueio total e completo de todos os petroleiros sancionados, poucos dias depois de forças americanas apreenderem um navio-tanque em frente ao litoral venezuelano. Em sua mensagem, o bilionário assegurou que a frota americana destacada no Caribe vai continuar aumentando até que a Venezuela devolva todo o petróleo, a terra e os ativos roubados aos Estados Unidos. Trump justifica a medida afirmando que a Casa Branca designou o governo venezuelano como uma organização terrorista internacional que financiaria atividades criminosas com receitas de petróleo. Caracas reagiu qualificando o anúncio de irracional, de ameaça grotesca, e acusou Washington de tentar se apoderar das riquezas do país mediante um suposto bloqueio militar. A tensão se intensificou após a apreensão, no último dia 10 de dezembro, de um navio-tanque sancionado que havia saído da Venezuela carregado de petróleo bruto, ação que o governo de Nicolás Maduro denunciou como um roubo descarado. Paralelamente, os Estados Unidos impuseram sanções a 6 empresas de navegação e 6 navios, em um movimento que analistas qualificam como uma escalada significativa, que poderia afetar seriamente as exportações de petróleo venezuelanas. Atualmente, a Venezuela produz cerca de 930 mil barris por dia, destinados em sua maioria à China, enquanto Washington mantém uma ampla presença naval no Caribe, liderada pelo porta-aviões USS Gerald Ford. E a Venezuela denunciou à ONU a apreensão de um petroleiro no Mar do Caribe. Os Estados Unidos disseram que a embarcação era ligada às organizações terroristas. A Venezuela denunciou ao Conselho de Segurança das Nações Unidas o que chamou de roubo de um petroleiro pelos Estados Unidos, apreendido no âmbito das operações militares americanas no Caribe. Caracas qualificou a ação como um ato de pirataria naval, enquanto Washington afirma que a embarcação fazia parte de uma rede de envio de petróleo ligada a organizações terroristas estrangeiras. O embaixador venezuelano na ONU apresentou uma carta ao Conselho de Segurança, solicitando sua intervenção diante do que considera um uso ilegítimo da força militar. A Venezuela insta respeitosamente o Conselho de Segurança a, primeiro, condenar publicamente esse ato de pirataria promovido por um Estado, o uso ilegítimo da força militar contra o navio privado e o roubo de uma carga produto do comércio internacional ilícito.
A carta, divulgada pela chancelaria, exige também a libertação dos tripulantes detidos e a devolução imediata da carga, que, segundo diversas fontes, continha entre 1 e 2 milhões de barris de petróleo bruto. A tomada do navio-tanque vem em meio a manobras militares dos Estados Unidos no Caribe, que incluem o desdobramento de um porta-aviões, navios de guerra, aviões de combate e milhares de soldados. Washington afirma que se trata de operações contra o narcotráfico, enquanto o governo de Nicolás Maduro denuncia uma tentativa de derrubada e apropriação de recursos do país. O Conselho de Segurança, encarregado de manter a paz e a segurança internacionais, tem autoridade para sancionar ou autorizar o uso da força. Os Estados Unidos são membro permanente do órgão, com poder de veto. A Venezuela, que produz cerca de 1 milhão de barris de petróleo por dia, enfrenta desde 2019 um embargo que a obriga a vender seu petróleo no mercado paralelo, com descontos significativos. Os Estados Unidos classificaram o Clã do Golfo, o maior cartel de drogas da Colômbia, como organização terrorista. O governo de Gustavo Petro negocia com o cartel um possível desarmamento. Os Estados Unidos designaram o Clã do Golfo, o maior cartel de drogas da Colômbia, como uma organização terrorista. O governo de Gustavo Petro está atualmente em negociações com o cartel sobre um possível desarmamento. Segundo a inteligência militar colombiana, esse grupo é responsável pelo tráfico de toneladas de cocaína para os Estados Unidos e a Europa todos os anos. O secretário de Estado, Marco Rubio, afirmou que continuará a usar todos os recursos disponíveis para proteger os Estados Unidos e deter as campanhas de violência dos cartéis internacionais. A decisão do Departamento de Estado foi anunciada meses depois de Washington ter enviado militares para o Caribe e o Pacífico para alvejar embarcações suspeitas de tráfico de drogas. Essas operações resultaram em pelo menos 95 mortes. O governo colombiano e o Clã do Golfo concordaram em 5 de dezembro, no Catar, em dar continuidade às negociações com o objetivo de desarmar esse grupo paramilitar e pacificar os territórios que ele controla. O clã se considera um grupo político e exige ser tratado da mesma forma que guerrilheiros e paramilitares. De acordo com o governo colombiano, ele conta atualmente com entre 6 mil e 7 mil membros. O filho do cineasta Rob Reiner foi formalmente acusado de duplo homicídio após a morte violenta dos pais em Los Angeles. O filho do renomado cineasta Rob Reiner enfrenta graves acusações após a morte de seus pais em Los Angeles. Nick Reiner, de 32 anos, foi detido no domingo, horas depois da descoberta dos corpos sem vida do diretor, de 78 anos, e de sua esposa, Michelle Singer Reiner, de 70, na casa em que moravam. A promotoria do condado confirmou que o filho do casal enfrenta 2 acusações de homicídio em primeiro grau e pode enfrentar a pena de morte caso seja considerado culpado. Processar casos que envolvem membros da família está entre os mais difíceis e dilacerantes que esta procuradoria enfrenta, devido à natureza íntima e frequentemente brutal dos crimes envolvidos. Segundo a polícia de Los Angeles, a prisão foi feita sem direito à fiança e Nick Reiner aguarda autorização médica para sua primeira apresentação ao tribunal. A investigação revela que Romy Reiner, segunda filha do casal, encontrou os corpos e chamou as autoridades. Alguns meios de comunicação sugeriram que o casal foi esfaqueado, enquanto o TMZ relata que eles podem ter sido degolados. Antes dos fatos, pai e filho teriam discutido durante uma festa de Natal do comediante Conan O'Brien. Rob Reiner, filho do lendário Carl Reiner, alcançou fama como ator na série Tudo em Família e depois como diretor de 23 filmes, incluindo a comédia romântica Harry e Sally, feitos um para o outro. Nick Reiner falou publicamente sobre sua longa batalha contra dependências, que o levou a passar boa parte da adolescência entrando e saindo de centros de reabilitação. E o homem que atropelou torcedores do Liverpool em maio foi condenado a 21 anos de prisão. 134 pessoas ficaram feridas. Paul Doyle, o motorista que atropelou uma multidão em maio e feriu 134 pessoas durante a celebração do título do Liverpool na Premier League, foi condenado a 21 anos e meio de prisão. A promotoria afirmou na primeira sessão da audiência que Doyle, de 54 anos, utilizou o seu veículo como uma arma no incidente em 26 de maio. Ele foi detido no local. Oh my God! It is important to recognize
É importante reconhecer que os crimes que você admitiu não foram resultado de imprudência momentânea ou de uma reação de pânico. A verdade, conforme registrado pela sua própria câmera veicular e por diversas gravações de câmeras de segurança e de celulares, é que você perdeu a cabeça em um acesso de raiva, determinado a forçar sua passagem pela multidão, sem medir as consequências. Ao se declarar culpado, você admite que pretendia causar danos graves para atingir esse objetivo, inclusive a crianças. Serious harm to achieve that end, even to children. Durante o desfile de celebração do 19º título do campeonato inglês conquistado pelo Liverpool, o acusado foi de carro buscar um amigo que havia participado do desfile de celebração, quando se viu no meio dos torcedores reunidos no centro da cidade, e acelerou para cima deles. The truth is as simple as it is awful. A verdade é tão simples quanto terrível. Paul Doyle perdeu a cabeça e, enfurecido, atropelou pessoas com a intenção de causar-lhes ferimentos graves. As imagens da câmera do painel do carro durante sua viagem ao centro de Liverpool são verdadeiramente chocantes. Pai de 2 adolescentes, Paul Doyle enfrentava uma possível pena de prisão perpétua, que conseguiu evitar por não ter cometido outros crimes nos últimos anos. E o homem que arriscou a própria vida para desarmar um dos atiradores do atentado de Sydney no último final de semana se tornou motivo de orgulho na Síria. O vilarejo de Al-Nairab, assim como toda a Síria, precisou de muitos heróis durante os tempos de guerra civil. Longe de casa desde 2007, Ahmed Al-Ahmed não viveu o conflito em campo, mas não se intimidou em Sydney, na Austrália, ao se atracar com um dos agressores que tentaram contra a congregação judaica que celebrava o Hanukkah. O ataque deixou 15 mortos na famosa Bondi Beach. Quando vi o vídeo, suspeitei que fosse meu sobrinho, o herói da praia de Bondi. Então liguei para o pai dele, que me confirmou que Ahmed foi quem tirou a arma do atirador. Durante a intervenção, ele levou tiros no ombro e está internado na cidade, onde recebeu a visita do primeiro-ministro australiano Anthony Albanese. O tio de Ahmed, agricultor do vilarejo de Al-Nairab, contou que a população síria se orgulha de como ele colocou a própria vida em risco para defender o próximo. Este incidente causou sensação mundial. Ele, o herói da praia de Bondi, é da Síria e é muçulmano, e não tinha outra motivação para fazer isso além de heroísmo e bravura. Uma campanha online arrecadou mais de 6.400.000 reais para cobrir as despesas médicas de Ahmed, de 44 anos. Seus pais o visitaram há 2 meses e ainda estavam em Sydney quando o ataque ocorreu. Meu filho é um herói. Ele serviu na polícia e tem paixão por proteger as pessoas. Quando viu aquelas pessoas caídas no chão, cobertas de sangue, sua consciência e alma o impulsionaram a atacar um dos terroristas, tomar sua arma. O governo australiano acredita que o pai e o filho que abriram fogo contra uma multidão em Sydney atuaram motivados pela ideologia do grupo jihadista Estado Islâmico. Além dos 15 mortos, o atentado deixou mais de 40 feridos no domingo à tarde pelo horário local. A polícia australiana acusou hoje oficialmente um dos 2 atiradores do atentado em Sydney de ato terrorista. A polícia australiana indiciou nesta quarta-feira um dos suspeitos do tiroteio ocorrido em uma praia popular de Sydney durante comemorações pelo feriado judaico de Hanukkah. Navid Akram enfrenta 15 acusações de homicídio e de cometer um ato terrorista juntamente com seu pai, Sajid, que foi morto no local do ataque durante um tiroteio com a polícia. Navid, de 24 anos, foi baleado e permanece hospitalizado sob custódia policial. O Departamento de Polícia de Nova Gales do Sul afirmou que os indícios iniciais apontam para um ataque terrorista inspirado pelo grupo jihadista Estado Islâmico. O primeiro-ministro Anthony Albanese afirmou que os agressores foram radicalizados por uma ideologia de ódio.
Somos gratos pela coragem e generosidade dos australianos comuns. Pessoas que em um momento de perigo mortal não hesitaram em correr em auxílio de estranhos para protegê-los, abrigá-los ou confortá-los. Navid Akram, supostamente um operário da construção civil desempregado, chamou a atenção da agência de inteligência australiana em 2019, mas não era considerado uma ameaça iminente. A polícia investiga se os dois agressores se encontraram com extremistas islâmicos durante uma visita em novembro à região filipina de Mindanao, que tem um longo histórico de insurgências. O governo filipino negou que o país estivesse sendo usado para treinamento terrorista, afirmando que não havia provas que sustentassem tal alegação. No próximo bloco, cresce o número de mortos após chuvas na Grande São Paulo e o futuro da energia no estado de São Paulo após o anúncio do rompimento de contrato com a Enel. As autoridades de São Paulo buscam por um motorista que desapareceu durante a chuva forte que atingiu a cidade de Guarulhos, na Grande São Paulo. A Defesa Civil confirmou 7 mortes. O carro em que o motorista estava foi arrastado pela enxurrada até um córrego. O local fica no bairro Tabuão e passa por baixo de várias casas na região até desaguar no Rio Tietê. Segundo os bombeiros, testemunhas disseram ter visto 2 pessoas dentro do veículo. A Defesa Civil do Estado de São Paulo contabiliza 7 mortes em razão das chuvas desde o início de dezembro. 2 mortes também foram registradas em Ilhabela, no litoral paulista. Em nota, a Prefeitura de Ilhabela informou que a cidade sofreu diversos estragos, como pessoas desabrigadas e carros danificados. A gestão confirmou ainda que escolas públicas servem neste momento como local de abrigo aos necessitados. E em meio aos problemas que as chuvas trouxeram a São Paulo, os governos federal, estadual e municipal decidiram por reincidir o contrato com a concessionária Enel. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, o governador do estado, Tarcísio de Freitas, e o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, anunciaram que a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, vai iniciar o processo de caducidade do contrato da Enel em São Paulo. O ministro Alexandre Silveira disse que a Enel perdeu credibilidade e não reúne mais condições de permanecer à frente da concessão no estado. Ele espera que a ANEEL possa dar a resposta mais rápida para a população de São Paulo, que resulte na melhoria da qualidade do serviço. Após uma reunião entre as lideranças, o prefeito da cidade de São Paulo, Ricardo Nunes, e o governador do estado, Tarcísio de Freitas, falaram com a imprensa. É insustentável a situação da Enel em São Paulo, absolutamente insustentável, ela não tem mais condição de prestar serviço, tem um problema reputacional muito sério, tem um problema de deixar a nossa população na mão de forma constante. A gente mostrou gráficos que, por exemplo, a gente teve nesse último evento 2.200.000 clientes interrompidos e a gente levou aí praticamente 5 dias para ter o reestabelecimento da maioria dessas unidades residenciais, dessas unidades de consumo. Isso está acontecendo reiteradas vezes, isso aconteceu em 2023, aconteceu em 2024, aconteceu agora de novo em 2025. Então, são muitas falhas na prestação de serviço e o que a gente busca é a prestação de serviço adequado. A preocupação do Ministério de Minas e Energia, do Governo Federal, do Governo do Estado, do Governo do Município, da Prefeitura Municipal, é o cidadão, que não pode ficar sem a prestação de um serviço tão caro, tão importante, que é o serviço de energia elétrica. Acho que foi uma reunião muito positiva e a conclusão de comum acordo é de que a Agência Nacional de Energia Elétrica será instada aí pelo Ministério de Minas e Energia a dar início no processo de caducidade, né? Caducidade é o processo que inicia o rompimento de contrato. O discurso do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, também foi no mesmo sentido. Ele afirmou ainda que os 3 poderes estão unidos sobre o tema. Instar junto à ANEEL para que inicie o processo de caducidade, como disse o prefeito, como disse o governador. Nós estamos completamente unidos, governo federal, governo do estado e o governo do município de São Paulo, para que a gente inicie um processo rigoroso, regulatório, e esperamos que a ANEEL possa dar a resposta o mais rápido possível ao povo
de São Paulo, implementando e iniciando um processo de caducidade que vai resultar, com certeza, na melhoria da qualidade do serviço de distribuição, que é o serviço mais sensível do setor elétrico brasileiro. Na semana passada, uma ventania deixou mais de 2 milhões de pessoas sem energia em todo o estado. E o Rio de Janeiro também registrou muita chuva. A Prefeitura de Petrópolis cancelou as aulas nesta quarta-feira e tirou os moradores das áreas de risco. A cidade de Petrópolis amanheceu com ruas alagadas e com um alerta extremo para risco de deslizamento na região do Quitandinha. De acordo com a Defesa Civil, em apenas uma hora choveu mais de 60 milímetros e nas últimas 24 horas a cidade acumulou 150 milímetros. A gestão municipal cancelou as aulas desta quarta-feira e colocou as escolas à disposição da população. Já em Campo Grande, passageiros de um ônibus precisaram ser resgatados de bote, no meio de um alagamento. A advogada Eloá Teixeira Carneiro, de 56 anos, ficou com o rosto deformado após passar por um procedimento estético com uma cirurgia dentista. Cíntia Requerte foi indiciada por lesão corporal. O procedimento, conhecido como lipo de papada, foi realizado no dia 25 de novembro do ano passado. A advogada queria levantar a pele do pescoço para uma melhor aparência. Eloá Teixeira começou a sentir efeitos colaterais já no dia seguinte à cirurgia. A advogada contou que mandou mensagem para a profissional relatando os problemas, como o rosto inchado e manchas, mas ouviu dela que isso iria passar. Eloá ouviu de uma dentista vizinha que algo estava errado e foi a um hospital. Lá, ela descobriu que corria risco de vida por conta dos ferimentos causados pelo procedimento. A cirurgiã dentista Cíntia Requerte Brito foi indiciada e denunciada pelo Ministério Público pelos crimes de lesão corporal grave e lesão corporal gravíssima. O juiz da 28ª Vara Criminal do Rio aceitou a denúncia e tornou Cíntia ré, além de determinar a suspensão das atividades profissionais dela com harmonização facial até o trânsito em julgado do processo. O Ministério Público pediu ainda a condenação da profissional e uma indenização mínima de R$200 mil à vítima. Na tarde desta quarta-feira, a profissional publicou um vídeo nas redes sociais e disse que algumas intercorrências nem sempre estão relacionadas à conduta profissional. É fundamental esclarecer que intercorrências são eventos previstos e possíveis na prática clínica, pois todo procedimento cirúrgico envolve riscos, mesmo quando realizado com a técnica adequada e dentro de todos os protocolos de segurança. Essas intercorrências nem sempre estão relacionadas à conduta profissional, podendo decorrer de variações anatômicas individuais, comorbidades físicas ou clínicas, bem como fatores biológicos que fogem do controle técnico. E a seguir, a FIFA anuncia os novos preços dos ingressos da Copa do Mundo após denúncias de abusos e os gols da final da Copa Intercontinental. A Administração Oceânica e Atmosférica Nacional dos Estados Unidos informou que o Ártico registrou o ano mais quente desde o ano 1900. O Ártico registrou seu ano mais quente desde o início dos registros em 1900. De acordo com o relatório anual publicado pela Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos, entre 2024 e setembro de 2025, as temperaturas no Ártico ficaram 1,6 graus Celsius acima da média registrada entre 1991 e 2020. O autor do estudo disse à AFP que esse rápido aquecimento da região em um período tão curto é certamente alarmante e acrescentou que a tendência é aparentemente sem precedentes nos últimos tempos e talvez em milhares de anos. A análise da agência americana inclui o outono mais quente já registrado no Ártico, assim como o segundo inverno mais quente e o terceiro verão mais quente desde 1900. Esta região, que engloba o Polo Norte, é afetada por um fenômeno chamado amplificação do Ártico, que faz com que se aqueça mais rapidamente nas latitudes médias. Esse mecanismo se deve a diversos fatores, como a perda da cobertura de neve e do gelo marinho,
O aumento das temperaturas eleva a quantidade de vapor d'água na atmosfera, que age como um cobertor que absorve o calor e evita que seja liberado para o espaço. Ao mesmo tempo, a perda do gelo marinho, brilhante e reflexivo, expõe as águas oceânicas mais escuras, que absorvem mais calor solar. Pesquisadores no norte do Canadá observaram um caso raro de adoção por ursos polares. Imagens mostram uma ursa cuidando de um filhote que não era dela. Os ursos polares são muito conhecidos pela força e por serem predadores vorazes. Mas a espécie também pode surpreender e se dobrar quando o assunto é maternidade. Pesquisadores no norte do Canadá observaram um caso raro de adoção por ursos polares, capturando imagens em vídeo de uma fêmea na natureza cuidando de um filhote que não era seu. A adoção de filhotes é relativamente rara em ursos polares. Documentamos 13 casos em nossa população de estudo nos últimos 45 anos. E no outono passado, quando observamos esse grupo familiar, uma fêmea foi imobilizada. Quando nos aproximamos, um dos filhotes tinha etiquetas nas orelhas e o outro não. As imagens de uma ursa cuidando de um filhote adotado foram capturadas durante a migração anual de ursos polares ao longo da Baía de Hudson, na província de Manitoba, conhecida como capital mundial do urso polar. Pesquisadores canadenses tinham encontrado a mãe na primavera, quando ela saiu de sua toca de maternidade. A fêmea tinha apenas um filhote, que foi marcado, uma prática comum para auxiliar no estudo da população. Acreditamos que seja porque essas ursas polares são mães tão boas, com o instinto maternal predisposto a cuidar de filhotes. E quando há um filhote sozinho, berrando e chorando, elas simplesmente o acolhem e cuidam dele. Os dois filhotes têm entre 10 e 11 meses de idade e provavelmente ficarão com a mãe até completarem 2 anos e meio. Os pesquisadores não têm, no momento, informações sobre o que aconteceu com a mãe biológica do filhote adotado. Músicas criadas por inteligência artificial se infiltram no repertório de artistas sem autorização. Uma musicista britânica percebeu o problema após receber uma mensagem de um fã. Wake up, A musicista folk britânica Emily Portman ficou surpresa em julho ao receber uma mensagem de um ouvinte a parabenizando por seu novo álbum. Mas essa história tem um detalhe: a artista não tinha um novo disco e o último havia sido lançado em 2022. And a listener had informed me that there was a new album out under my name, which was news. Um ouvinte me informou que havia um novo álbum lançado em meu nome, o que foi uma surpresa para mim, já que não lancei nada. Então segui os links e vi que em todas as plataformas online, do iTunes ao Spotify ao Amazon Music, havia um novo álbum digital lançado e estava no meu perfil. E quando o ouvi, percebi que, bem, eu sabia que não era eu, mas percebi que devia haver algum engano, porque não era uma música que eu conhecesse. E ouvindo com mais atenção, percebi que não era um artista de verdade, era um álbum gerado por inteligência artificial. O álbum lançado foi batizado como Orca e baseado em alguns trabalhos anteriores de Emily. A musicista não conseguiu identificar os autores da fraude, mas tudo indica que se fizeram passar por ela usando uma empresa de distribuição que publica músicas na internet em nome dos artistas. I believe what happened was that the new album Orca. Acredito que o que aconteceu foi que o novo álbum Orca foi baseado nos meus 3 álbuns solo e que é muito fácil fazer isso hoje em dia. Você pode baixar um aplicativo, digitar meu nome e dizer: faça um álbum assim, faça uma música assim, e ele vai gerar músicas que se baseiam em todo o meu trabalho protegido por direitos autorais, o que é particularmente perturbador. Work or my copyrighted work, which is particularly disturbing. Do outro lado do mundo, na Austrália, o músico Paul Bender descobriu este ano, nos perfis de sua banda The Sweet Enoughs, 4 músicas que classificou como péssimas, geradas em seu nome por inteligência artificial. O músico ainda encontrou diversos álbuns suspeitos, principalmente nos catálogos de artistas falecidos, como a cantora escocesa Sophie, que morreu em 2021.
Hoje em dia, o mundo inteiro está cada vez mais inundado por lixo sem esforço. E honestamente, acho que meu desprezo por pessoas que fingem ser artistas sem terem feito nenhum trabalho para desenvolver uma prática artística é um desprezo profundo que só aumenta a cada dia, infelizmente. Bender decidiu lançar uma petição no Change.org, incentivando as plataformas a reforçarem sua segurança. Até o momento, a petição já conta com mais de 24 mil assinaturas. Emily Portman e Paul Bender pediram às diversas plataformas que removessem as músicas fraudulentas, o que levou entre 24 horas e 8 semanas, mas não entraram com processos judiciais. Em meio às preocupações com a IA, os dois artistas estão de fato trabalhando em novos álbuns. O Museu do Louvre foi reaberto parcialmente nesta quarta-feira em meio a uma greve de funcionários. O Museu do Louvre reabriu parcialmente suas portas nesta quarta-feira, apesar de uma greve convocada horas antes por funcionários. De acordo com a administração da Galeria de Arte Parisiense, nem todas as áreas estão acessíveis, mas o museu está aberto, acrescentando que o tour das obras-primas, que inclui a Mona Lisa, a Vênus de Milo e a Vitória de Samotrácia, podem ser apreciadas pelos visitantes. O primeiro dia da greve foi na segunda-feira. Terça-feira é o dia de fechamento semanal do museu. E nesta quarta, segundo dia de greve, cerca de 300 funcionários votaram para exigir melhores condições de trabalho. Também fazem parte da lista de reclamações a falta de pessoal, a deterioração do prédio e o aumento dos preços dos ingressos para não-europeus. Em uma Assembleia Geral nesta manhã, o Intersindical informou todo o pessoal sobre as propostas apresentadas pelo Ministério da Cultura. Constatou-se que há várias questões que continuam sem resolução, nomeadamente a gestão do Louvre, que não apresentou respostas aos problemas. Como resultado, o corpo de funcionários decidiu por unanimidade não suspender o aviso de greve e retomar a mobilização hoje, enquanto se aguarda que o Louvre finalmente apresente respostas à altura das nossas expectativas. O Louvre, que recebeu quase 9 milhões de visitantes em 2024, está no centro das atenções desde o roubo espetacular de 19 de outubro, quando 4 homens invadiram o local por uma janela e fugiram em poucos minutos com diversas joias, avaliadas em mais de 100 milhões de dólares, cerca de 545 milhões de reais. O museu também teve que fechar uma galeria em novembro devido à deterioração do edifício e sofreu um vazamento de água há algumas semanas que danificou centenas de obras na Biblioteca de Antiguidades Egípcias. A FIFA anunciou os novos preços dos ingressos para a Copa do Mundo de 2026. A FIFA anunciou que os torcedores de seleções classificadas para a Copa do Mundo de 2026 vão poder comprar ingressos de $60, aproximadamente R$330, em resposta às associações que denunciaram preços astronômicos. Em um comunicado, a entidade máxima do futebol explicou que uma nova categoria, a Supporter Entry, ou entrada para apoiadores, vai oferecer esses ingressos, disponíveis para os 104 jogos do torneio, inclusive a final. A FIFA acrescentou que esta iniciativa tem como objetivo apoiar, em primeiro lugar, os torcedores que acompanham suas seleções ao longo da competição. Na quinta-feira passada, a Associação Football Supporters Europe se pronunciou contra os preços astronômicos impostos pela FIFA aos torcedores mais fiéis. Segundo a FCE, acompanhar uma seleção desde o jogo de estreia até a final custaria no mínimo $6.900, mais de R$37 mil, um valor quase 5 vezes maior do que durante a Copa do Mundo de 2022 no Catar. De acordo com a FIFA, 20 milhões de pedidos de ingressos foram recebidos até o momento durante a atual fase de vendas por sorteio, que começou na última quinta-feira. A Copa do Mundo de 2026, a primeira com a participação de 48 seleções, será realizada nos Estados Unidos, no México e no Canadá, entre os dias 11 de junho e 19 de julho. 50 milhões de dólares, cerca de 270 milhões de reais. Esse será o prêmio para o campeão da Copa do Mundo. A FIFA anunciou nesta quarta-feira que a seleção campeã da Copa do Mundo de 2022 receberá 50 milhões de dólares ou 272 milhões de reais na cotação atual, o maior prêmio da história do torneio.
O vice-campeão vai receber 33 milhões de dólares, quase 182 milhões de reais, e o terceiro colocado vai embolsar 29 milhões de dólares, aproximadamente 160 milhões de reais. We had a very important council meeting here today in Doha, where we discussed many points. Tivemos uma reunião muito importante do Conselho aqui em Doha, onde discutimos muitos pontos. A primeira decisão tomada foi sobre a premiação da Copa do Mundo de 2026, um aumento significativo, 50% a mais para todas as federações membros, um mínimo de 9 milhões para a participação, mais 1,5 milhão para a preparação, ou seja, 10 milhões e meio de dólares para cada federação membro que participar da Copa. E o vencedor receberá 50 milhões de dólares. Todos ficarão entusiasmados para ganhar a Copa do Mundo, não pelo dinheiro do prêmio, mas pelo troféu, embora o prêmio em dinheiro seja um bom bônus. Everyone will be excited to win the World Cup, not for the prize money, for the trophy, but the prize money is a nice add-on. O valor total da premiação da Copa do Mundo, de 655 milhões de dólares, mais de 3 bilhões e 600 milhões de reais, representa um aumento de quase 50% em relação ao último Mundial, no Catar, em 2022. A entidade anunciou uma distribuição recorde de 727 milhões de dólares, cerca de 3 bilhões e 900 milhões de reais, dos quais 655 milhões de dólares, ou 3 bilhões e meio de reais, serão divididos de acordo com a classificação final da Copa do Mundo. A primeira Copa com 48 seleções e em 3 países, Estados Unidos, Canadá e México, vai ser disputada entre os dias 11 de junho e 19 de julho. E o Paris Saint-Germain venceu o Flamengo e é o campeão da Copa Intercontinental da FIFA. Flamengo e PSG se enfrentaram na tarde desta quarta-feira valendo o título da Copa Intercontinental. O PSG abriu o placar após uma falha do goleiro Rossi. Kvaratskhelia só teve que empurrar para o fundo do gol. No início do segundo tempo, o Flamengo chegou ao empate com Jorginho, de pênalti. A partida ficou empatada e foi definida somente nos pênaltis, e Safonov foi o herói da noite. De La Cruz abriu as cobranças para o Flamengo e converteu. Vitinha também fez para o Paris Saint-Germain. Na sequência, o volante Saúl do Flamengo foi para a bola e perdeu. Dembélé, que venceu ontem o prêmio The Best da FIFA, também perdeu. Pedro foi para a bola e não converteu. Ele chegou a pedir uma revisão do lance para o árbitro sobre um possível adiantamento do goleiro Safonov, mas foi negado. Nuno Mendes, na sequência, converteu. Léo Pereira perdeu para o Flamengo. Barcola também perdeu para o PSG. E o último pênalti foi cobrado por Luiz Araújo. Safonov pegou mais um e se tornou o herói da noite. 2-1 PSG nas cobranças de pênalti. E daqui a pouco, Corinthians e Vasco fazem a primeira partida da final da Copa do Brasil. O jogo acontece aqui em São Paulo, na Neoquímica Arena. A bola rola às 9h30 e amanhã a gente traz todos os detalhes. O Gospel News desta quarta-feira fica por aqui. Eu desejo a todos vocês uma ótima noite. Amanhã, a partir das 7h, estamos de volta com as principais notícias do Brasil e do mundo. E até lá, você fica muito bem informado no YouTube Rede Gospel TV Oficial e também no Spotify Gospel News em 3 minutos. Boa noite. Até amanhã.